Olá, alunas e alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a teoria do direito divino dos reis e a teoria contratualista. Vamos lá? O direito divino dos reis absolutistas. Essa foi uma teoria política comum durante a Idade Moderna. A ligação entre religião e política tem origem juntamente com as primeiras organizações sociais conhecidas, desde quando os indivíduos passaram a se organizar. O argumento religioso esteve presente para validar determinados aspectos de suas respectivas culturas. O Estado Nacional tinha ainda o adjetivo de absolutista. Nessa nova organização política, o rei era o soberano, dotado de poderes absolutos e concedidos por Deus. Acreditava-se que aquele que reinava tinha o merecimento por ter sido assim coroado por Deus. Desse modo, o direito divino dos reis garantia a legitimidade e soberania do monarca do Estado Nacional. A crença era de que não os súditos ou qualquer outra autoridade concederia ao rei o direito de governar, mas seria a vontade do próprio Deus. É importante ressaltar que a formação dos estados modernos, a formação do estado absolutista, ela vem surgindo logo após a Idade Média, que era um período de fragmentação política onde a única unidade no Ocidente era justamente a fé cristã. Então, a Idade Média era um período envolto em muita religiosidade. Essa teoria do direito divino dos reis, ela surge num momento em que a figura do rei absolutista, a figura do rei como dotado desse poder absoluto, ela ainda, tem uma sociedade impregnada de crenças religiosas, onde a Igreja Católica ainda tem a sua importância primordial. Então, é muito conveniente, que seja, o rei imbuído desse direito, desse poder que vem do próprio Deus. O direito divino dos reis concedia aos monarcas grandes poderes no governo do Estado Nacional, mas não se tratava de uma teoria política prática, e sim um aglomerado de ideias e crenças. Por ser indicado por Deus, qualquer tentativa de depor o monarca seria tratada como contestação à vontade de Deus. Fato que a sociedade da época ainda tinha muito medo de questionar. Com as seguintes unificações dos Estados Nacionais modernos, o direito divino dos reis esteve cada vez mais presente nas sociedades do século XVII. Muitos pensadores foram adeptos de tal teoria, onde se pode destacar o Jean Bodin, e o Jacques Doucet. Por outro lado, alguns monarcas representaram bem o poder que possuíam, em consequência do direito divino dos reis, como é o caso do Luís XIV, ali, o rei da França, que também era chamado de o Rei Sol. Agora nós vamos ver um pouco de uma teoria que se contrapõe ao direito divino dos reis, que é a teoria contratualista. O contratualismo é um modelo teórico criado para explicar o surgimento da sociedade. Essa teoria é baseada na ideia de que os seres humanos viviam em um estado pré-social, chamado de estado de natureza, e abandonaram-no, para firmar um pacto, ou seja, o contrato social. As teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato dos seres humanos terem se organizado em torno de sociedades regidas, por leis criadas por um Estado. Os pensadores que desenvolveram essa escola de pensamento são conhecidos como filósofos contratualistas. Os contratualistas, afirmavam que antes do contrato social, todos os seres humanos, eram livres e iguais, vivendo de acordo com as leis da natureza. Os contratualistas e as diferentes perspectivas sobre o contrato social. Claro que eles divergem, sobre os fatores que levaram os seres humanos, ao abandono do estado de natureza e à realização do contrato social. Assim, as três principais teorias contratualistas foram desenvolvidas por Thomas Hobbes,
John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Cada um tem a sua própria definição do estado de natureza e o motivo pelo qual se deu o surgimento da sociedade. Esses pensadores também são conhecidos como justnaturalistas, né, por reconhecerem que os indivíduos possuem direitos naturais. É importante perceber, né, que embora houvesse, né, divergência ali de opinião da origem, né, do estado de natureza, né, do cerne ali, da teoria de cada um desses contratualistas, todos eles faziam ali uma oposição direta à teoria do direito divino dos reis absolutistas, ok? Hobbes e o contrato social como garantia da paz. Para o Thomas Hobbes, né, o ser humano guiado por uma tendência natural à violência, né, nesse estado de natureza, ele estava numa constante guerra de todos contra todos. O contrato social hobbesiano, ele surge por medo de uma morte violenta. Assim, decide-se abrir mão, né, da liberdade natural em favor de um Estado que possa garantir a paz e a segurança dos seus cidadãos. O Hobbes tem ali aquela famosa frase, né? O ser humano é o lobo do próprio homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Então ele fala que o ser humano no estado natural, ele vive num estado de violência e ele necessita desse contrato social, ele necessita da intervenção do Estado, desse acordo coletivo para que possa ser mantido, né, a harmonia, né, o status quo, né, o equilíbrio da sociedade funcionando perfeitamente. O Locke e a liberdade baseado nas leis. O contratualista John Locke, né, refutou a teoria de Hobbes sobre um estado de guerra constante. Para ele, não há estado de guerra, mas os seres humanos são naturalmente egoístas e que esse egoísmo leva à disputa de interesses. O Locke é conhecido, né, como o pai do liberalismo. Ele afirmou que os seres humanos possuem o direito natural à propriedade, né, propriedade privada, e o Estado deve agir como garantidor desse direito. Para resolver os litígios gerados por interesses rivais, deve haver um poder mediador, ao qual todos devem estar submetidos. O contrato social representa a aceitação e a validação do poder, né, medidor, né, esse poder mediador do Estado, em sua capacidade de garantir a liberdade e o direito à propriedade baseado nas leis. O Locke também tem uma ideia bem própria sobre o individualismo. Ele diz que o indivíduo, né, ele tem direitos às suas próprias diferenças, a propriedade privada, a sua escolha. Né? Quando a gente diz que o Locke é o pai do liberalismo, a teoria do Locke ela fala muito de liberdades, mas essas liberdades elas são pautadas por esse contrato. Né? O Estado seria um mediador. Então, a ideia de que a minha vontade não vai se sobressair à vontade das outras pessoas. O meu individualismo, ele deve estar contido num contrato social que permita um equilíbrio perfeito dessa sociedade, sem que esse meu direito individual prejudique o direito individual do próximo, ok? O Rousseau e o bem comum. O Jean-Jacques Rousseau, ele é um contratualista que possui uma visão bastante distinta, né, dos outros dois, do Locke e do Hobbes. O Rousseau, ele defendia que o estado de natureza, ele era um período pacífico e que o ser humano, né, é naturalmente bom, né? Segundo ele, o ser humano seria o bom selvagem em seu estado natural. Os seres humanos, eles viveriam em harmonia entre si e com a natureza, né, como fazem os outros animais. Entretanto, né, o surgimento da propriedade privada gerou uma desigualdade entre os indivíduos e, consequentemente, um ambiente de tensão entre os possuidores, né, e os não possuidores de terras. Para a resolução desse problema, né, firma-se o contrato social, para que o Estado possa garantir a manutenção do direito à propriedade e a regulação de toda a sociedade. Então, assim, o Estado surge, né, como uma ferramenta a serviço dos cidadãos, com o objetivo de que seja respeitada a vontade geral e a
ali coibida a ação, né, por interesses particulares. O Rousseau tem umas ideias, embora, claro que seja muito cedo para a gente falar disso, né, de uma propriedade comunal, né? Ele fala dessa questão do bom selvagem, né? Fala que o homem no seu estado de natureza é bom por natureza, né? E essa ideia, ela já antagoniza ali direto ali com a teoria do Locke, né? Que diz que o homem é mau por natureza, né? E todos eles têm a ideia de que o Estado deva servir como um regulador dessas relações sociais, né? Que deva servir como um equilíbrio para que esses interesses eles sejam sempre, no caso do Rousseau especificamente, né, sempre colocados ali à frente de um bem maior, que seria o bem-estar comum, né, de toda a sociedade. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Na Europa, a justificativa para o poder soberano dos reis propiciou o aparecimento de inúmeras obras literárias que se dividiram em duas grandes correntes: a teoria do direito divino dos reis e a teoria do contrato social. A teoria do direito divino dos reis afirmava que, letra A, o chefe do governo atuava apenas como senhor feudal. Letra B, os súditos não deviam obediência ao rei. Letra C, o imperador era apenas o chefe do poder executivo. Letra D, quem era contra o rei era contra Deus. Vamos lá, pensando na resposta. A resposta certa é a letra D, né? Quem era contra o rei era contra o próprio Deus, né? O rei era imbuído ali de uma divindade, né? Essa autoridade dele vinha do alto, né? Vinha dos céus, né? Então ele era como se fosse uma própria divindade, e quem era, né, contra o rei estava ali batendo de frente com a vontade de Deus. Vamos lá, mais uma questão. Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem. O que Hobbes queria dizer com isso? Letra A, que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era obtenção de alimento. Letra B, que o ser humano passou a ver, né, na figura do lobo um espelho de suas atividades sociais, de forma que, em algumas sociedades, o lobo ainda é uma figura simbólica. Letra C, que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza. Letra D, que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuem em uma alcateia. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. A resposta correta é a letra C, né? O Hobbes dizia que o homem é capaz de agir, né, como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo, né, e mau quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza. A ideia, né, do Thomas Hobbes é que o homem precisava dessa regulamentação, né, desse contrato social, para que ele abandonasse esse estado de natureza e conseguisse atingir um grau de civilização. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco dessa oposição entre essa teoria do direito divino dos reis, né, que vem ali de uma herança, né, de crenças medievais, de que o rei, né, estaria ali imbuído numa vontade divina para que governasse de forma absoluta, que, né, tem como oposição a ideia dos filósofos contratualistas, né, de que o Estado deveria servir ali como um regulador das relações sociais, né, através de um contrato social que fosse firmado entre Estado e sociedade, mantendo o equilíbrio, aonde o objetivo principal seria o bem-estar comum, né, e a manutenção do Estado. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a outra aula. Tchau, tchau.